Então, vamos conversar hoje aqui com o presidente da Associação Nacional de Livrarias, o Bernardo Gurbanov. Nós vamos falar sobre a situação das livrarias no nosso país, um assunto bem importante para quem aí acompanha, né, o mundo da literatura, a importância das livrarias de rua, né, e ver onde é que essas livrarias estão, como é que a gente pode fazer, não é, para ter uma presença maior. Olá, como é que está, Bernardo? Tudo bem? Tudo bem, Jefferson, como vai? Prazer Maravilha. te reencontrar depois de tanto tempo, né? Quase pessoalmente, né? Agora, Quase bons tempos em pessoalmente. Brasília. Nos nossos tempos é o pessoalmente possível, né, Bernardo? Pois é, mas tudo bem. Bom se reencontrar, realmente muito prazer em participar desse bate-papo. Maravilha. Olha só, então assim, deixa eu só aqui, eu preciso colocar aqui eu vou ter que tirar os comentários, desativar os comentários, e a gente vai então conversar um pouco hoje, né, sobre esse tema super importante, né, que é a situação das livrarias no Brasil. Eu sou o Jefferson Assunção, então para quem não me conhece, mas para quem acompanha aí o nosso Escrita Ninja, todas as quintas-feiras, Bernardo, a gente fala sobre livro, leitura, literatura. Então a gente traz aqui escritores, conversa com o pessoal do mundo do livro, né, fala sobre política de livro, de leitura, de literatura. Já passou aqui o Fabiano Santos, o Castilho, né, vários escritores também. E tem sido muito importante, muito legal para a gente debater, né, debater aí esse mundo do livro. E hoje, então, nós temos aqui a presença do Bernardo Gurbanov, que é argentino, mas mora aqui no Brasil desde 77, não é? Numa situação 70. também, né, uma situação importante, né? Vocês veio com a família fugido da ditadura militar argentina, né? É Uhum. algo, enfim, que assolava, né? E segue sendo um fantasma, né? Sobre, né, os nossos países aí latino-americanos, né? E aí chegou no Brasil, ficou por aqui e acabou sendo das grandes referências, não é, Bernardo, aí no mundo das livrarias, né? Como presidente da Associação Nacional, né, de Livrarias, mas também com atuação na Câmara Brasileira do Livro em outras funções, ou seja, um homem do livro, não é? Pois é, a vida toda dedicada ao mundo do livro, desde jovenzinho, né? Quando meus pais inauguraram sua livraria em Buenos Aires, eu tinha 13 anos, 1966, né? Uhum. E já participei, adolescente, das primeiras vendas da livraria, da inauguração da livraria, então sempre trabalhei com isso. Uhum. E posso dizer que também foi o livro que, de certa forma, me salvou minha vida nesse episódio cinematográfico, né, de sair da Argentina em plena ditadura e chegar aqui no Brasil. E foi graças à minha experiência naquele momento acumulada com o mundo do livro, com a administração de livraria, etc., que eu consegui começar a construir a minha identidade aqui, né? Assim que consegui trabalho primeiro numa livraria, trabalhava à noite, era uma livraria, um café com livraria, o Café Paris, que não existe mais, perto da USP, aqui em São Paulo. Enfim, e assim foi construindo este lugar, né? E sempre dedicado também às questões institucionais, né? Sempre considerei Claro. que minha contribuição, se eu tivesse algo para entregar para a sociedade, seria através das instituições, né? Do Uhum. setor no caso.
Agora, Bernardo, para a gente começar a nossa conversa, o que as ditaduras têm contra os livros, hein? Tem contra as livrarias? O que as ditaduras têm contra o conhecimento? Olha, é um clássico, né? É um Pois clássico. é. As ditaduras, elas sofrem com a impertinência do pensamento, né? Uhum. Então, toda forma de questionamento é vista como um ataque aos poderes constituídos. É uma pena, na verdade é uma pena que continuem insistindo nessas posturas, porque eu acho que nada melhor que a diversidade de pensamento, o debate, as contribuições, podemos conviver perfeitamente em todo o espectro ideológico, político, civilizadamente, e não precisamos de perseguições, olha, eu lembro de uma das tantas histórias do meu anecdotário ou da família, meu pai picando livros na livraria depois que eu saí de Argentina, cortando livros, né? Uhum. Existiam, digamos, fiscais não oficiais que iam nas livrarias e pegavam os livros que eles achavam perigosos, né? E ele tinha tanta obsessão com isto que mandava picar as folhas de modo que não pudessem aparecer, que não aparecessem palavras perigosas, Uhum. né? Então, por exemplo, se numa folha de um livro estava escrito capitalismo, ele mandava cortar, ou ele mesmo cortava, em vários pedacinhos a extensão da palavra capitalismo para não despertar suspeitas ou deixar evidências posteriores. Né? Sim. Uma loucura completa. Né? Mas esse era o clima que a gente vivia. Né? Uhum. Era acho eu, muito mais grave de algumas situações ou algumas ameaças que se vivem hoje, porque foi uma época em que o terrorismo de Estado foi instalado desde Claro. o poder, certo? Não só na Argentina, né? Mas na Argentina foi um caso, digamos, que ficou, aí marcou, digamos, o século XX ou a última parte do século XX pela violência e pelo exercício ilegal do poder. Né? Uhum. Quando tu chegou no Brasil, e aí se instalou nesse mundo do livro, né, como é que era, assim, tu percebia, assim, uma estrutura melhor, livrarias, um número maior de livrarias, porque aí a gente vai entrar no nosso assunto aqui, que é, né, a situação das livrarias hoje, né? Mas como é que tu percebe, assim, nessa tua trajetória aqui no Brasil, né, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, e né, como é que tu vê, assim, esse universo das livrarias no Brasil? Olha, vamos nos situar na época, de 1977, 78, 79, não se falava, obviamente, nestas novas tecnologias que temos hoje. Sim. Existia muita livraria de rua, e existia muita livraria no centro das Uhum. cidades. Em São Paulo, eu lembro que eu comecei a frequentar, eu morava, consegui me instalar próximo do centro, no Bexiga, e eu ia andando até o centro, Barão de Itapetininga, as ruas do centro, mesmo, Centrão, chamado Centrão, estava a livraria Brasiliense, que era a meca nesse momento, o centro intelectual, na rua Uhum. Barão de Itapetininga, 99, eu até me lembro do número. A livraria Avanço, na rua Aurora, Uhum. muitas livrarias, muitas mesmo, em poucos quarteirões. Né? Então, Uhum. a característica principal era a livraria de rua. Até porque não existiam shopping centers. Né? O modelo de shopping centers, que depois, na década de 80, acabou se expandindo pelo país todo, naquela época não existia. Né? Como Uhum. também não existia na Argentina. Então, eu estava acostumado com isso, o atendimento cara a cara com o cliente, o livreiro prescritor, o livreiro docente, o livreiro que era, digamos, um bom, e continuo defendendo esse papel para o livreiro, né? Um bom interlocutor com o Uhum. cliente. Então, isso requer do livreiro uma formação que às vezes não passa necessariamente pelas formações acadêmicas oficiais,
claro. mais uma formação enciclopedista. Né? Lembro Um da leitor, livraria... né? O livreiro é um Oi? leitor, né? E uma espécie de, inclusive de ali ele ajuda, faz uma consultoria, essa questão, né, um pouco assim, saber captar mais ou menos o interesse do cliente, mas também orientar, né? Ou seja, é uma forma mais de diálogo, né? De uma troca e de né? Que havia, né? No balcão. Exatamente, a arte de detectar as necessidades desse leitor, desse cliente, e poder sugerir, portanto, você tem que conhecer o acervo de que você dispõe, ou o acervo de que você não dispõe, mas que pode conseguir. Né? Então, não havia a urgência de hoje, né? Você não perdia o cliente porque demorava 24 ou 48 horas ou 72 horas ou uma semana para entregar um livro ou para conseguir o livro. Né? Então, era outro ritmo, o mundo vivia em outro ritmo natural, de acordo com as tecnologias da época. Né? Então, e as ciências humanas e a literatura ocupavam um papel muito importante nas livrarias. Lembro agora de uma livraria chamada Ciências Humanas, justamente, que estava numa galeria. Lembro de Duas Cidades, extraordinária livraria, um luxo de livraria, tinha muitos livros importados ali no centro, não existe mais. Hoje tem uma loja de colchões ali, onde era Duas Cidades. Enfim, a Avanço não existe mais, a Brasiliense como livraria não existe mais também, e muitas outras fecharam e foram, enfim. Agora, isto faz parte de uma renovação natural. Quer dizer, Claro. isso acontece, não é que necessariamente aquele era o modelo certo, era o modelo adequado da época, Da época, claro. digamos. Né? Recentemente, numa entrevista, tu falou que, enfim, na verdade a entrevista, né, diz que o Brasil está perdendo 3 livrarias, né? Aliás, uma livraria a cada 3 dias, né? Como é que está isso assim atualmente, esse número de livrarias e é esse ritmo mesmo, Bernardo? Olha, sim, deixa eu só te esclarecer uma coisa. A frase não é minha. Né? Isso Sim, foi sim, eu uma sei. conta que o jornalista fez e conseguiu uma manchete que fez um barulho enorme. Pois é. Mérito dele. Né? Mas, assim, os números correspondem a essa conta. Ou seja, nós tínhamos, em 2013, tínhamos 2.900, não lembro agora exatamente de cabeça, mas em torno de 3.000 livrarias. Né? Uhum. Aproximadamente isso. 3.000, 3.100, 2.950, né? Por aí. Sim. Mas nós temos que pensar o que aconteceu com o mundo e o que aconteceu com a economia brasileira de lá para cá. Sabe? Nós atravessamos a pior recessão da história econômica do país, entre 2014, 15, 16, 17. Né? Nós tivemos a chegada das novas tecnologias se expandindo cada vez mais e a mudança dos hábitos de consumo. Sabe? Nós tivemos também a chegada dos gigantes da internet, que, sem dúvida, ocupam um lugar importante, muito importante, crescente nas vendas de livros, e que esses livros não passam pela livraria física, certo? Hoje temos números que mostram que já a venda através desses mecanismos já está superando 50% da venda dos livros. Né? E nós temos a pandemia, obviamente. Mas é curioso, quer dizer, também é um movimento de renovação. Nem todo é tragédia, certo? Sim. Nem todo é um cenário apocalíptico. O mercado já vinha, e não só o mercado brasileiro do livro, sino o mercado mundial do livro, já vinha num processo de hiperconcentração, que mostrou a sua perversidade quando aqui entraram em recuperação judicial as duas principais redes de livrarias. Por que falo em perversidade? Porque falo em que, de um lado,
se hiperconcentra o mercado, ou seja, são cada vez menos protagonistas que concentram tanto a produção quanto o varejo, nesse caso. E aí, quando se dá um colapso, e em boa parte esse colapso tem a ver com a corrida enlouquecida de dar descontos e mais descontos e mais descontos, porque a Amazon, porque não sei o quê. E um dia essa conta vai chegar. Alguém vai pagar essa conta. E esse dia chegou. Né? Houve pressões impositivas de administração, do custos de locação, uma série, a própria recessão, mas esses descontos exagerados significam que o livreiro está sacrificando parte de seu lucro para poder concorrer e para poder supostamente alcançar uma economia de escala que vai lhe permitir recuperar essa concessão que ele faz. E essa conta não fechou. E essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Então, começa também, ao mesmo tempo que esse fenômeno, digamos assim, entra em um colapso temporário, começa a ressurgir aquela livraria de rua, aquela da qual eu falava dos anos 70. Né? Aquele empreendimento, às vezes idealista, outras vezes não, mas assim, pessoas que querem trabalhar com livros, pessoas que se sentem felizes fazendo esse trabalho, e está pipocando pelo país todo. Sim. Está pipocando. Antes de entrar nisso, porque eu acho que isso é muito importante, só recuperando aqui, os números são de 3.005 livrarias em 2014 e 2.200 livrarias hoje. Tu tem mais ou menos um mapa, assim, a gente há um tempo atrás tinha aquele mapa de que 600 municípios brasileiros tinham livrarias, ou seja, uma concentração muito grande, né, de livrarias em poucos municípios, dos 5.500 municípios brasileiros, apenas 600. Ainda é esse número? Como é que está hoje? Porque isso é catastrófico também do ponto de vista, né, dessa capilaridade, dessa distribuição desses pontos no mapa brasileiro, né? Sim. Deixa eu então te colocar assim. Nós recebemos esta semana um novo levantamento que mostrou 2.352 livrarias hoje. Número mais, número menos, sabe, aquela margem de erro. Não é uma pesquisa científica, é uma pesquisa feita com os principais distribuidores do país, distribuidores de livros, mas é um número confiável, dos quais 650 aproximadamente são lojas que pertencem a redes de livrarias. Isto quer dizer, aproximadamente 28% das livrarias do país pertencem a redes. E crescendo, aumentando. Ok? Então, ao mesmo tempo que se multiplicam essas pequenas livrarias, também as redes retomaram a expansão. Né? E aí eu faço um alerta, porque se vislumbra, no meu ponto de vista, um novo ciclo de hiperconcentração. Um ciclo econômico que, novamente, pode apontar para uma hiperconcentração, que se não se presta atenção aos alarmes que já tocaram no mercado e que mostraram esses efeitos perversos, que eu chamo de perversos, no sentido de não desejados, porque chega um momento que há um corte, digamos, desse crescimento, e mudam as circunstâncias também, ou seja, as megalojas que começaram lá na metade dos anos 80, eram a coqueluche do mercado. Lembro quando inaugurou a Saraiva no Shopping Eldorado, era fantástico, era assim, o modelo a ser seguido. E como os shopping centers se expandiam pelo país todo, passaram a adotar as livrarias como lojas âncoras e o modelo se reproduzia vertiginosamente. Só que naquele momento era um modelo de sucesso. Depois não foi mais. Já nos anos, principalmente na década de 2010, já começou a fazer água esse modelo. Bem, então, os números. Vamos trabalhar com esses números, pelo menos hoje. 2.352 livrarias. Sim, há uma redução importante em relação a 2014. Esse 2014. Sim, isso é verdade. Ao mesmo tempo, é verdade que há um crescimento importante das lojas online.
É verdade que há uma migração no consumo, então, principalmente durante a pandemia foi isso muito claro, quer dizer, quem foram os principais beneficiados? Aqueles que estavam posicionados bem Sim. na internet. E esse mapa Certo? da concentração vocês têm, ô, Bernardo? Em que cidades? Como é que está essa distribuição? Sim, a distribuição continua uma distribuição histórica, ou seja, aproximadamente 17%, todos os números que eu dou são aproximados, tá? Não tenho aqui a fonte exata de cabeça, né? Mas podem ser verificados. Aproximadamente 17% dos municípios brasileiros têm livrarias, é muito pouco, é muito pouco. E ainda por cima, nós temos também um modelo de hiperconcentração na distribuição geográfica das livrarias, porque 51 até 54% das livrarias estão no sul e sudeste. 51%? Sim, 50, em torno de 51, 54, por aí. O nordeste, historicamente, tem 17, 18%, né? Pasmem, a região norte do país, que é quase 51% do território nacional, tem de 3 a 4% das livrarias. Nossa. Ou seja, nada, praticamente nada, certo? Então, conheço livreiros em Belém do Pará, por exemplo, são verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis. São heróis. Porque isso impacta também, não apenas no consumo, né? Mas, inclusive, na própria biodiversidade, na própria produção. Porque, assim, eu conversando com livreiros pequenos, né, independentes, quer dizer, essa ideia de independente também é um pouco estranha, porque depende da mesma... todo mundo está dependendo da mesma situação, né? Mas a questão também, assim, dessas livrarias menores, digamos, médias, menores, é que elas têm, pelo menos o que eu tenho ouvido, vendido os autores nacionais, a literatura brasileira, ou seja, o autor local também acaba sendo prejudicado pela própria, digamos assim, pela falta de distribuição dessas livrarias. Tu vê isso também, Bernardo? Essas pequenas livrarias funcionando nessa biodiversidade, essa vitrine para o autor local? Olha, não concordo muito com essa opinião, porque eu vejo, viajei muito, agora obviamente durante a pandemia não, mas eu muitos e muitos anos estive em feiras, sejam nacionais e internacionais, etc. E eu vi a presença do autor local em livrarias e nas feiras locais, de uma forma bastante ativa, bastante ativa. Então, essa livraria pequena, ela está atenta ao que ocorre na sua comunidade, ela se comunica com a sua comunidade e ela se converte também em um espaço cultural, um espaço de intervenção cultural local, certo? Sim. Então, eu acho que não me parece que seja questão aqui de vitimizar o autor local ou regional, não. Ele tem seus espaços, ele tem que correr atrás também, claro. Obviamente. Agora, digamos, não todas, mas opa, aqui deu um, acho que, não, a conta está em débito automático, está tudo certo, eu não sei o que aconteceu. Está meio cara a luz no Brasil hoje, mas pelo menos a gente está... Tá. Então, mas assim, o best-seller internacional, aqueles grandes best-sellers que arrasam com tudo, etc. Então, eles, claro, têm mais lugar nas livrarias de shopping, nas livrarias de grande público, etc. Aeroporto. Então, aeroportos, enfim, a livraria pequena é mais especializada. Um dos grandes, digamos, segredo a vozes, né, é a segmentação. Né? Eu mesmo tenho uma livraria de livros em espanhol. É uma hipersegmentação, por exemplo. Né? E eu atendo esse público, e nós damos aula de espanhol também, complementamos com serviços, etc. Então, cada um vai buscando o seu nicho, e a minha livraria tem mais de 40 anos. Quer dizer, no país onde
a média de vida das novas empresas pequenas é de 2 a 3 anos. Você tem uma pequena empresa familiar que já está na estrada há 40 anos, no mínimo, algum mérito tem. Sim. Então, eu acho que tem lugar sim para todo mundo. Tem lugar, eu não sei sim, se eu me fiz entender, então, na minha pergunta, porque o que eu estava dizendo era exatamente isso, dizendo que as livrarias pequenas têm esse lugar de vitrine, né? Dão um espaço né, para essas pequenas, enfim, as pequenas dão esse espaço, digamos assim, para o autor local, é um lugar de exposição dessa produção e dessa bibliodiversidade brasileira. Então, assim, é exatamente nesse mesmo sentido que tu falava, Bernardo, pelo menos o que eu tenho escutado. A Então, Unesco... desculpe, não entendi bem tua colocação, mas estamos de acordo. Não, estamos totalmente de acordo e é exatamente essa a importância dessa rede, né, se espalhar pelo país por causa desse lugar, né, desse lugar do autor local, do autor regional, do autor brasileiro. Isso é algo fundamental, né, para a expressão simbólica, né, diversa, para a expressão simbólica dos brasileiros. Agora, uma outra coisa, Bernardo, que tem a ver, né, com essa ideia, assim, a Unesco fala, né, que deveria haver uma livraria para cada 10 mil habitantes, e no Brasil nós temos aí uma livraria para cada 96 mil habitantes, ou seja, 10 vezes, né, 10 vezes menos praticamente, né? Um número muito grande né, essa defasagem. Segue isso mesmo, Bernardo? É mais ou menos por aí esse número? Sim, sim. Inclusive tem cidades como Buenos Aires, por exemplo, sim, que está próximo desse número, está próximo de 10 mil, uma livraria para cada 10 mil habitantes. Então, é possível, sim. Nós temos um déficit escandaloso, escandaloso. Agora, ao mesmo tempo, temos um superávit de farmácias e drogarias, também escandaloso. Né? Escandaloso. Eu sempre faço essa comparação. E nós temos 90 mil farmácias, 90 mil farmácias contra 2.300, 2.400 livrarias. 90 mil farmácias, automedicação e, né, um consumo, parece uma sociedade muito mais doente do que interessada no conhecimento. Ou podemos dizer que a doença ou a saúde é muito mais negócio que a leitura, que a literatura. Certo? E tem mais, a doença, os problemas de saúde vêm de fábrica, digamos assim. O leitor, você precisa anos para formar, você sabe muito bem disso. Né? Formar um leitor é como formar um atleta olímpico. Você precisa 15 anos para formar um leitor pleno. Nós temos apenas 12, segundo o Instituto Montenegro, 12% apenas da população brasileira é considerada leitora plena. Claro. Então, de qualquer forma, e não é para jogar culpas nem nada, mas tentando analisar um pouquinho mais profundamente, a quem cabe a formação do leitor? À livraria, ao editor ou ao poder público? Porque a iniciativa privada, ela pode colaborar sim, até porque o leitor é um consumidor e nós precisamos de consumidores, mas é o poder público a quem cabe a principal responsabilidade, tanto federal, municipal ou estadual. E ali nós temos uma verdadeira tragédia nacional. Claro. Os índices são deploráveis. Foi muito interessante tu falar isso, que a formação de um leitor é como formar um atleta olímpico, 15 anos, porque também, assim, dando aula de escrita criativa e o pessoal está muito interessado em escrever, né? Mas também é isso, tem que também ter essa noção de que a formação de um escritor também é algo muito longo, né? Atravessa, enfim, e essa relação de uma coisa com a outra, né? Para mim está muito, enfim, está muito ligada uma coisa à outra, né? A formação do leitor, a formação do escritor, né? O interesse por esse ambiente criativo, né? Esse ambiente diverso.
né? Isso faz com que a gente tenha uma sociedade que se expressa mais, que se ouve mais e que se entende mais também, né? Então, nesse sentido, tu é alguém que fala muito sobre essa questão da importância social, né, da livraria, né, também, a importância para gerar uma sociedade do diálogo, né, uma sociedade do debate, uma sociedade democrática, né? É isso mesmo, Bernardo? É por aí que a gente, né, amplia assim, enfim, uma ideia de uma sociedade que conversa com as outras, que lê, que se expressa, né? Mas que tem essa função A assim, mais livraria, social da livraria. E depois nós vamos entrar então então, na parte dura da conversa, que é sobre o que o governo está fazendo, o que a gente pode aí cobrar dos governos. Vamos lá. certo. A livraria é um lugar de socialização. É um lugar de encontro entre pares, entre pessoas, leitores, digo pares no sentido de leitores, e Eu acho que a tua internet deu. Deixa eu ver aqui. Tem que... Vou salvar aqui. Atenção, Bernardo. Vamos de novo aqui, vai dar tudo certo. Atenção, Bernardo. Vamos ver. Bernardo deu uma caída aqui, mas já volta. Vamos lá. Estamos aqui conversando com o Bernardo do Gurbanov, essa conversa super bacana sobre as livrarias, a situação das livrarias no Brasil. Atenção. Estava dando um pico de luz lá. Espero que não tenha caído a luz totalmente. Aqui, vamos de novo, Bernardo. Tá voltando aqui para a nossa conversa. Então, alô? Alô, Bernardo? Alô, Bernardo? Tudo bem? Alô, Bernardo? Tá escutando? alô, Alô, tem só virar a câmera. espera aí, A gente já retomou. Alô, aí, tinha tudo caído bem, aí. desculpa aí, Tranquilo. vamos ver se eu consigo. Maravilha. Então, tu estava falando aí dessa questão, né, da livraria como esse lugar de encontro, de socialização, de encontros de pares, né? E isso, então, tem uma função social, uma importância, né, para a sociedade como um todo, né? Deu uma parada aí Alô, também. alô, Vamos ver o que... alô, Alô? Deu uma travada, mas estamos te escutando. Tá dando uma travada, não sei se é daqui ou daí, mas eu acho que é oi, daí. Alô? Sim. Bernardo, bom, o que desculpa nós aqui, podemos fazer para, né, o que nós podemos fazer para melhorar a situação das livrarias no Brasil? Né? Que iniciativas são importantes que a sociedade conheça e que tipo de cobrança ou, né, atitudes em relação, né, ao Estado, aos governos devem ser tomadas, né? então, eu estava falando, desculpa aí essa interrupção, caiu aqui a comunicação, Tranquilo. socialização, A não internet sei se você está segue escutando, com problemas. alô, alô, tá, Alô? Sim. oi,
Que tá ouvindo ou não? Acho que podia colocar. Estou. Pode falar então, ver se a gente consegue retomar. É, tá bem complicada a internet ali, pelo jeito.